Bárbara nasceu provavelmente no final do século III, em Nicomédia ou Heliópolis da Fenícia, filha única de Dióscoro, homem rico, orgulhoso e pagão fervoroso. Após a morte da esposa, o pai projetou sobre a filha não apenas amor, mas posse. A beleza da jovem era comentada por todos, e Dióscoro temia que ela se apaixonasse, se casasse ou fosse influenciada por ideias que ele não controlasse. Por isso, ordenou que fosse construída uma torre alta, com vista para a cidade e o mar, mas com portas e guardas que impediam sua livre saída. Ali Bárbara cresceu como uma joia isolada, vestida de seda, cercada de livros, porém sem liberdade. Dióscoro contratou mestres particulares, filósofos, poetas e sábios pagãos. Entre eles destacou-se um professor, enviado para ensinar-lhe retórica, astronomia e as histórias dos deuses do Olimpo. Seu nome se perdeu na história, mas sua presença se tornou decisiva. Ele falava dos deuses, mas Bárbara, ao olhar pela janela, questionava: se o sol e a lua obedecem a um ritmo perfeito, como podem ser deuses feitos à semelhança humana? O professor, que era cristal, impressionado com sua inteligência, não respondeu com severidade. Um dia, com hesitação, comentou baixíssimo, quase como quem confessa um segredo perigoso, que havia pessoas na cidade que diziam existir um só Deus invisível, Criador do universo, e que seguiam um tal Jesus Cristo, morto pelos romanos, mas anunciado como vivo para sempre. A semente estava lançada. Bárbara passou a observar o mundo com novos olhos. Via a harmonia das estrelas, a delicadeza de uma flor, a ordem das estações e pensava: a beleza não pode vir do caos, deve haver um Criador. Quando o professor ensinou sobre a alma, dizendo que ela é imortal, Bárbara questionou: se a alma não morre, não pertence a um Deus eterno? O mestre lhe relatou que alguns sábios perseguidos acreditavam em Cristo e viviam uma fé de amor e perdão. O professor temia punição, mas havia ternura em sua voz. Bárbara ouviu, guardou, meditou. Bárbara firmou sua fé em Cristo, em seguida foi batizada. Certo dia, quando Dióscoro viajou a negócios, ordenou que se construísse para ela um balneário exclusivo. Bárbara acompanhou a obra e pediu aos pedreiros que, em vez de 2 janelas, fizessem 3, para que por elas entre a luz do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando o pai voltou e viu a construção alterada, estranhou. Bárbara corajosa revelou: sou cristã. Acredito no Deus único e rejeito os ídolos dos homens. Foi como fogo na palha seca. Dióscoro, dominado pelo orgulho e pela fúria, tentou golpeá-la com a espada. Bárbara correu pela montanha vizinha e, segundo a tradição, uma rocha se abriu, criando abrigo para ela. Após uma busca longa e sem resultados por sua filha, Dióscoro viu 2 pastores em uma colina. Um deles lhe mostrou a caverna onde a santa havia se escondido. Quando a encontrou, Dióscoro lhe deu uma surra terrível, para depois mantê-la em cativeiro, em um jejum forçado. Incapaz de suportar a ideia de uma filha cristã, entregou-a aos tribunais romanos, como um inimigo entrega um traidor. Diante do governador Marciano, Bárbara foi questionada: por que te rebelas contra a fé de teus pais? Ela respondeu com firmeza serena: não há muitos deuses. Há um só Deus verdadeiro, Criador do céu e da terra. Ofereceram-lhe riquezas, casamento nobre e vida confortável se renunciasse a Cristo. Mas Bárbara declarou: meu único esposo é Jesus Cristo. A sentença de tortura caiu sobre ela. Foi flagelada com varas. Sua pele foi lacerada com ganchos de ferro. Queimaram seu corpo. A arrastaram pelas ruas para a humilhação. À noite, na prisão, Cristo lhe apareceu envolto em luz, curando suas feridas. O cárcere se iluminou e Bárbara dormiu em paz. Ao amanhecer, os soldados a encontraram sem marcas, tão bela quanto antes. Isso enfureceu o governador. Junto dela estava uma mulher chamada Juliana, que, ao vê-la confiante e curada, professou-se cristã e foi condenada com ela. Como não havia forma de fazê-la negar a fé, decretaram: decapitação. Dióscoro, cego pelo ódio, exigiu ser o executor. Muitos choraram pela jovem, mas Bárbara caminhou com semblante de paz. Sobre uma colina próxima, Bárbara ajoelhou-se. O vento leve tocou seus cabelos, e ela orou: Senhor Jesus Cristo, recebe a minha alma e concede que aqueles que me invocarem em suas dores e perigos encontrem auxílio em ti. A espada caiu. Santa Bárbara entregou a vida por amor a Cristo. Ao retornar, um raio fulminou Dióscoro, cumprindo o juízo divino. Por isso ela é invocada contra tempestades e morte repentina. Juliana foi martirizada logo após, unindo-se à amiga no céu. Bárbara é padroeira dos que vivem em risco de morte súbita: bombeiros, mineiros, engenheiros, soldados, artilheiros, marinheiros, e sobretudo de todos que buscam fortaleza nas tempestades da vida. Sua festa litúrgica é celebrada em 4 de dezembro. Santa Bárbara, rogais por nós.